Eu quero saudar os amados irmãos e irmãs da Igreja Menonita. Quero dizer aos amados que é um momento de grande importância quando estudamos a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com os amados uma breve reflexão, mas com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Amém? Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 12, o verso de número 16, que ele vai dizer que sejamos unânimes, né, em estarmos juntos e ter cuidado para não sermos humildes e buscar a sabedoria de uma forma que venha nos atrapalhar. E aí refletir sobre essa importância a respeito da unidade e cuidados, né? Eu quero orar também sobre isso e pedir que o Senhor abençoe o entendimento de cada um de nós, em nome de Jesus. Oremos. Pai, abençoa o nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus, que essa reflexão venha ajudar para que possamos galgar e caminhar melhor a cada dia e poder observar como podemos aplicar, ó Pai, o nosso querer vivenciar com cada um, em cada oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, quando nós falamos de unidade, nós falamos de sermos unidos, de unir, né? E de poder vencer obstáculos que podem nos atrapalhar dentro do conceito da unidade. Porque a unidade é uma forma de nos fortalecer para que possamos, assim, estarmos trabalhando muito mais juntos do que separado. Mesmo em meio a qualquer época da vida, a qualquer situação, como até mesmo essa de uma pandemia, né? Independente de conflitos, de problemas, mas a unidade e o cuidado é uma forma de se unir e se cuidar. Mas como é que isso acontece na prática? Como é que isso funciona, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso para refletir dentro dessa estrutura, dentro dessa possibilidade. Vejam bem, Jesus, quando a gente vai ler em Mateus e Marcos e Lucas, Jesus, ele no seu ministério andou 3 anos e alguns meses com os discípulos, ou seja, menos de uma faculdade em uma formação de bacharelado, onde a pessoa é preparada para enfrentar, para desempenhar seu papel dentro de uma profissão. E é interessante que durante esses 3 anos e pouco, Jesus estava com uma disciplina que se chamava ensinar através do que eles ouviam e do que eles viam o que Jesus fazia. E sendo assim, eles tiveram uma maior escola durante a sua época, que era o aprendizado através do testemunho, da fala e da prática a cada dia. Por isso que nós temos essa reflexão como um momento muito importante para refletir, é que eles tiveram um excelente discipulado. E esse discipulado foi um ensinamento do próprio Jesus para com eles, né? E quando nós falamos de unidade e cuidado, nós estamos dizendo que desde o momento que uma pessoa é discipulada, que ela é doutrinada, que ela é ensinada, que ela é orientada, ela passa a ter uma compreensão melhor, uma visão melhor do que é ser unido e de que tipo de cuidado a Bíblia se refere para a vida de cada um de nós. Por isso que nessa noite eu quero dizer que a nossa igreja, quando fez um discipulado para aqueles que começaram, quando nós temos culto de doutrina, ensinamento, quando nós temos escola bíblica dominical, que é ensino da palavra, uma pregação evangelística mostrando os propósitos de Deus, isso significa que cada um tem sido discipulado para poder ter prazer e compreender a importância da unidade. Ninguém é tão unido se não for bem discipulado. Quando você aprende muito a palavra de Deus e você não tem uma boa unidade, significa que o egoísmo já subiu sobre a sua cabeça. Significa que a soberba já encontrou lugar dentro de nossas vidas. Por isso que aprender e saber muito e não viver essa prática significa que algo está acontecendo ou aconteceu da forma equivocada. Por isso que nós vamos perceber que saber conhecer e não saber atribuir, aplicar isso na prática, vai dizer que a gente não é feito aquele homem prudente que olha o nosso olho no espelho e quando sai esquece da sua aparência. Vai dizer que é Cristo que não é a nossa rocha.
Por isso que a unidade e cuidado tem a ver com o que eu aprendo e com o que eu tenho sido ensinado a cada dia, né? Por isso que é importante ensinar os filhos a respeito da palavra, mas a partir de quando nós aprendemos. Porque ensinar o que não se aprende é como se você ensinasse qualquer coisa a uma pessoa. E aí a unidade de unir, de ser de ser unidos, né? Unânime, de estar vivenciando a fé, significa que nós estamos entendendo o valor do reino de Deus, compreendendo os cuidados do Senhor para as nossas vidas. E é por isso que nessa noite, nesse culto de doutrina, que é apenas uma reflexão breve, simples, eu quero que nós reflitamos sobre isso, né? De que forma eu estou unido com Cristo? De que forma eu estou unido com a igreja? Quando o apóstolo Paulo fala aos romanos a respeito da simbologia ou a respeito da metáfora do corpo, ele está dizendo, temos vários membros, mas apenas um corpo, ou seja, um cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele está deixando claro que essa unidade e esse cuidado vai vencer, vai enfrentar os obstáculos e não vai perder a unidade. Por quê? Porque o discipulado que se recebeu, a mentoria nesse sentido, que é o conselho, a orientação, ela foi útil para que possa nos fortalecer, principalmente nesses momentos difíceis. É por isso que nessa noite eu quero dizer, quando nós fazemos unidade como resolução de conflitos, nós vamos saber lidar muito mais com os conflitos por causa da unidade que já existe. Mas se nós não vivermos uma unidade verdadeira ou uma falsa unidade, em momentos de conflitos nós não vamos conseguir nos unir, porque na verdade ela não aconteceu de fato. É interessante que é esse texto que nós lemos no início, que é Romanos 12:16, que diz, sejamos unânimes, né? E temos cuidado para não sermos orgulhosos, altivos, né? E buscarmos a humildade. Ele está dizendo que é muito trabalhoso você aprender a ser unido, desenvolver o aprendizado pelo discipulado, pelo que foi orientado a você, ensinado a ser unido, e no meio do caminho você perder a unidade. Ou seja, a unidade, que é um trabalho para se conquistar, muitas vezes é muito fácil se perder. E nós precisamos ter um cuidado muito grande para não perdermos a unidade. Ter unidade não é fazer só o que nós queremos, mas o que nós precisamos para ajudar a unidade continuar a ser unidade. Quando nós falamos de uniformidade, nós falamos muito mais de regras do que apenas de uma compreensão ensinada e aprendida. É muito fácil mandar todo mundo andar de camisa vermelha. É muito fácil mandar todo mundo pintar a igreja da mesma cor, fazer o culto no mesmo horário. Porque isso muitas vezes não leva a uma reflexão de mudança e transformação, apenas de obedecer o que está se mandando. Mas quando somos ensinados e discipulados, nós somos levados a refletir por que eu preciso ser diferente, por que eu preciso ser unido, por que eu preciso andar junto, por que eu preciso abrir mão do meu eu e muitas vezes estar ali sendo semelhante ao outro, né? Ou seja, tendo o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, que nessa noite possamos refletir sobre a palavra do Senhor. O que de fato nós precisamos fazer a cada dia e reconhecer porque o Senhor merece que nós sejamos unidos e cuidadosos um com o outro. Porque de antemão isso significa que nós temos aprendido bem o que temos buscado no Senhor. Se temos aprendido do Senhor, significa que vamos estar muito mais unidos do que se espera, do que se imagina. Mas é hora de sermos colocados à prova esse momento. É hora de nos questionarmos. Será que somos unidos de verdade ou precisamos ainda mais ser muito mais discipulados para aplicar o que já deveríamos estar fazendo, a vivência da unidade e do cuidado? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Se nós queremos uma família forte e unida, uma igreja forte e unida, a pergunta é, será que estamos aprendendo de fato o que é ou o que foi e o que tem sido ensinado na palavra? Porque se isso tem acontecido, pode ter certeza que você terá muito mais facilidade de ser unido e de aprender como se cuidar e cuidar de alguém a cada dia, em nome de Jesus. Quero deixar meu abraço a todos, lembrando que no sábado agora, para os ministérios, presbíteros e diáconos,
estaremos nos reunindo para organizar uma maneira de fazer culto e outras questões que vamos precisar conversar com os irmãos, ok? Próximo sábado agora, às 19 horas. Um abraço a todos, que Deus abençoe e fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus, e aguarde um questionário sobre esse assunto, unidade e cuidado. Amém?